Bom, boa noite. Essa é a aula... Meu Deus, me deu um branco. Me acorde, Pombagira. Racismo e a falta? Estava procurando meu caderno, a anotação da aula. O racismo e a falta, ou a falta e o racismo, do módulo 3 da Ionene da turma de 2021. Eu vi que o Marcos perguntou se teve aula segunda-feira. A gente teve aula segunda-feira normal na turma de 2020. Não sei se o Marcos é assinante do Clube de Gege, porque para quem não é assinante do clube, a aula ela é para quem é da turma de 2020. Para quem é assinante do clube, como os demais conteúdos, a aula é aberta. A gravação ainda não está disponível, porque a pessoa que vos fala não subiu a gravação ainda para a plataforma nova. Enfim, 500 mil coisas, mas eu acredito que até sexta-feira eu devo disponibilizar a gravação da aula de segunda, e já aproveito e coloco a de hoje e a de amanhã que a gente vai fazer. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, a hora é agora, em relação a essas questões de conteúdo. No geral, a gente migrou para a plataforma nova, as gravações dos encontros que aconteceram até aqui e os textos já estão disponíveis na plataforma. Quem não conseguiu fazer o novo cadastro do zero, precisa fazer o cadastro para a gente poder liberar o acesso para o programa correspondente, né, que você participa. E qualquer dificuldade é só escrever para a Tati no financeirocoletivodegeja@gmail.com para ter acesso, para ela orientar em relação a esse novo cadastro. E, modéstia à parte, apesar da trabalheira que deu e está dando, a plataforma nova, ela está linda, maravilhosa, quase como eu queria. Em breve ela vai rodar no app e também na Smart TV, aí vocês vão me ver em tela grande. Ai, que lindeza. A gente tá maravilhosa mesmo. Entre hoje e amanhã, a gente está repondo a aula da semana passada, que eu estava sem internet. Às vezes acontece isso. Entre hoje e amanhã, a gente finaliza o módulo 3. Esse módulo, a gente tinha ficado no nosso último encontro há 15 dias de assistir o filme Us, do Jordan Peele, porque eu disse que o filme trabalhava um pouco a ideia do sintoma operante, né, no sujeito em sofrimento psíquico, porque no filme a gente fica meio na dúvida o que é ficção, o que de fato é... Espera só um pouquinho, Daisy, que eu já te respondo. O que de fato é ficção e o que de fato é real, na forma como a narrativa do filme vai sendo contada. E aí, na minha compreensão, a ideia do sujeito, do sofrimento psíquico, coloca o sujeito nessa situação de suspensão. O que é real, o que de fato eu estou ali fantasiando, e até que ponto a fantasia se torna real. Mas a ideia, a aula está sendo gravada, Polo. Obrigada por lembrar. A ideia desse módulo específico é a gente adentrar um pouco mais o universo da psicanálise, o máximo que nos for permitido, porque nós somos pessoas de diversas jornadas, e pensar um pouco como é que essa dimensão da racialidade vai atravessando essas categorias psicanalíticas, porque nos módulos seguintes a gente vai retomar um pouco essas ideias e vai seguir com elas. A Deise perguntou se a gente está repondo a aula de quinta passada. A gente está repondo a aula de quinta passada hoje, e amanhã tem aula normal. E aí, na semana que vem, a gente segue já no módulo Mulheres Negras. E a Camila fez um comentário que eu achei bastante importante, que é isso. É um filme incrível, apesar de ser da safra de filmes de terror. Então, tem gente que tem dificuldade com filme de terror. Eu demorei 1 ano e meio, mais ou menos, para assistir, porque eu tenho dificuldade com filme de terror. Mas ele não é um terror clássico, mas ele traz muitos elementos para a gente conseguir pensar um pouco essa ideia dos sintomas psíquicos. Bom, eu estou exausta, foi uma semana e tanto, estou dando aula desde segunda-feira, entre aulas e palestras e mesas de orientações, eu estou assim, tipo, vai chegando quarta, a Duracell vai caindo, então, eles vão me ajudar muito se vocês participarem hoje da aula, porque o cérebro já está querendo dar sinal de que está parando, né? Acho que a gente pode fazer uma rodada para começar da seguinte forma. Eu vou trazer uma ideia que é um pouco uma apresentação. Não, acho que a gente pode primeiro ouvir vocês. Vamos fazer uma rodada onde vocês trazem as impressões de vocês do filme,
para quem se sentir confortável em compartilhar. Eu vi que tem uma galera que assistiu. Eu pedi para vocês enviarem no meu e-mail os comentários, mas ninguém enviou. Tudo bem, não tem problema. A gente tem uma rotina super exausta mesmo. Fica difícil. Eu acho que esse não é o ponto máximo. E aí depois a gente vai intermediando com alguns pontos conceituais. Tem um texto de apoio que eu coloquei lá na plataforma sobre o tema da aula de hoje e que pode ou não servir para a gente como material de discussão, porque nem todo mundo consegue ler com antecedência. Então, com isso, eu passo a palavra para vocês. Jaque, eu vou dar o pontapé nas minhas parcas impressões. Parcas é ótimo. Já começo já diminuindo. Mas eu realmente tomei coragem para ver, porque eu já tinha visto várias vezes a chamada, né? E porque na chamada a cara dela já é assustadora, aquele olhão para fora ali já deixa a gente não quero ver, não quero ver, não quero ver, isso aí. Mas, né, já sendo uma atividade do curso, a gente vai ver. Claro que tive muitos momentos vontade de botar o olho, né? Porque não dá, mas eu consegui. Eu acho assim, no início do filme, eu até li o roteiro e fiquei na dúvida se tinha que mandar para o seu e-mail. Eu acho que talvez eu não tenha entendido e nessa loucura eu falei, manda, não manda e tal. Mas a impressão geral assim que eu percebi na hora que você faz, eu vi várias vezes as suas indicações para a gente ter a nossa percepção dos sintomas da família, se tem sintomas, quais os sintomas dela, né? Os sintomas da família do núcleo familiar. Eu tentei absorver um pouco isso, não durante o filme, depois. Eu parei um tempo depois e fiquei pensando nessas conexões. Tem muitos símbolos, né? Eu percebi assim, tem muitos símbolos o filme, mas a princípio, no início, ele fica assim um pouco, para mim, fica um pouco vago, que pareceu muito filme americano, né? Família desestruturada, a mãe dela com o pai naquele parque. Se você olhar, sem enquadre, nada, você olhar um filme, sem pensar no que a gente tem que discutir. Mas a própria personagem, ela menina, o comportamento dela já te chama a atenção. Porque desde o parque é um comportamento meio de alerta, né? O olhar dela, eu acho que a direção foi muito boa, porque o olhar dela o tempo todo que parece que está na iminência de acontecer alguma coisa o tempo inteiro. Mesmo o pai naquele jogo parece que está na iminência de acontecer. Eu acho que isso me chamou bastante atenção no filme. E aí depois ele vai tendo uma reviravolta, mas eu acho que a reviravolta só acontece quando tem a história da praia de Santa Cruz. Eu acho que ali dá a virada do filme, né? Uhum. E quando você agora estava fazendo um pequeno, você estava fazendo uma introdução de percepção, né? De conceito, acho que do filme. Eu confesso a você, até conversei com a Macara, que é a minha dupla de tricô. Falei, Macara, tem que ver esse filme de novo, porque não tem condição para a gente pegar algumas coisas, né? E eu fiquei confusa no final da história toda. Eu fiquei, gente, elas trocaram de lugar? Isso é fantástico? O que é isso? Não, peraí. Ela trocou de lugar com a fantasia, com a outra dela mesma, porque o tempo todo o filme, o tempo todo não, depois dessa virada da Praia de Santa Cruz, você começa, que aparecem os outros, né? Você vê que é um duplo. Ali você já saca que é um duplo. Aí, beleza. Né? Eu não tenho tantos conhecimentos profundos de psicanálise, não, tem um duplo. Mas é um duplo assassino, né? É um outro lado seu que, assim, mata rindo, né? No início, a família que não é doida, vou botar assim em termos bem pictóricos, a família que não está lá de vermelho, a família dela, normal, entre aspas, eles parecem que estão muito amedrontados e que eles não são capazes de fazer o que eles fizeram até o final.
né? E isso chamou muita atenção. Acho que eu fiquei muito pensando nessa questão da duplicidade. Achei fantástico, e aí depois os colegas podem trazer mais outras percepções, se eles viram, o diálogo quando ela chega naquela parte que ela desce a escada, que ela vai atrás do filho, procurando o filho, que ela desce o lugar, o porão, eu senti assim, o porão da gente, né? Lá no inconsciente e tal, é muito iluminado. Isso me chamou muita atenção, né? E aquele monte de coelho também é outra, são símbolos muito. A gente vai vendo algumas coisas para discutir. E o diálogo no quadro negro, quando ela começa a falar que pelo menos ela também experimentou aquela parte da dança dela como bailarina, que ali é muito, eu fiquei muito impactada com esse diálogo. Aquele diálogo ali foi muito forte, né? Eu não consegui de novo, por isso que eu estou dizendo, tem que ver de novo, porque o filme é muito impactante e ele é muito rico. Então não dá para você falar tomando a cerveja. Nossa, achei ótimo. Tipo o Cisne Negro, que você começa a fazer algumas, né? O Corra também, você faz mas esse não dá para você fazer essas ligações tão facilmente. Então eu achei o diálogo muito interessante e no final que tem toda aquela a dinâmica das pessoas sendo assassinadas, né? Na verdade, assim, o seu duplo te assassinando, não sei se era o real ou não, porque o filho olha para ela com uma cara que mostra a troca, né? Quando ela entrou no parque, que ela desceu a escadaria no início do filme, mostra que houve uma troca. E aí eu fiquei me perguntando porque o olhar do filho era tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E ele olha com a mãe com um olhar e ela vai olhando estranho e depois ela dá um sorriso, tentando disfarçar. E eu fiquei com aquilo pensando, então, quem é a verdadeira? É só para assim, para animar a noite. Eu gostei muito das observações que você fez e acho que foi muito legal você começar dizendo sobre o incômodo do filme de terror, porque eu sempre penso que para nós, enquanto porque assim, o sujeito em trauma, o sujeito em crise, o sujeito com sintoma gritante, operante, atuante, ele é assustador. Na clínica, ali, no vis-à-vis, você e o sujeito em análise, a manifestação desse sintoma de uma forma tão expressiva, ela muitas vezes é assustadora, porque, enfim, sabe-se lá o que vai ser encontrado, pode ser encontrado tudo, desde uma pessoa que diz que tem desejo de manter relação sexual com uma criança e que é profundamente perturbadora essa escuta, até uma pessoa que durante o atendimento tem crises de regressão à infância e se comporta como uma criança e você fica assim, mas você não tinha 50 anos? Em que momento essa criança entrou na sala que eu não vi? O que eu faço com você agora? Então, tem uma dimensão do fazer do psicanalista que é a ideia de suportabilidade, que é essa ideia de suportar a angústia do outro. Então, a experiência de ver um filme de terror, não no lugar de um espectador, do lazer, vou ver um filme para passar meu tempo. Ah, que legal, esse aqui vou ver agora. Mas da suportabilidade, da observação analítica, não no sentido psicanalítico, mas no sentido de uma análise comportamental, teórica do filme, fala muito dessa capacidade de suportabilidade que um psicanalista precisa ter em relação ao sintoma do seu cliente, do seu paciente. Tanto para que, no processo da ideia da contra-transferência, ele não quebre emocionalmente, porque essa angústia, esse sofrimento psíquico do sintoma leva a um desgaste do psicanalista, inclusive um desgaste emocional, porque imagina, sessão após sessão, ano após ano, você ouvir a mesma angústia, chega um momento da vontade de dizer para a pessoa assim, gente, chega, eu não aguento mais te ouvir falar a mesma coisa há tanto tempo. Vamos mudar o nosso assunto? Só que você não pode fazer isso, porque é o que o outro está elaborando. E aquilo pode levar anos. Então, essa capacidade da suportabilidade também é uma característica necessária para o psicanalista. E tem uma ilusão que o gênio do Will Smith chama de zona cinzenta, e que eu adoro essa expressão, que é supostamente, pessoas negras
por questão primária, estão prontas para lidar com pessoas negras. O simples fato de eu ser uma mulher negra me torna prontamente pronta para lidar com as questões das mulheres negras. E isso é o maior engano possível e imaginável, porque a mesma angústia de ver uma pessoa negra no filme, numa situação de violência, é a da clínica na vida real, de você ouvir uma mulher negra narrar situações de violência, ou um homem negro, ou uma criança negra, um sujeito negro na sua frente, narrar situações dia após dia de violência racial, e você na condição passiva de analista, somente ouvindo aquilo e mediando no seu local de escuta. Então, parece uma bobagem ter visto o filme, mas ele também fala desse exercício emocional necessário para esse lugar que a gente está se construindo, que é permanente. A função da analista é permanente, ela não vai se encerrar na IONN, ela não vai se encerrar nem se fizer um curso com Lacan incorporado, porque ela é permanente, né? Então também se faz essa necessidade. Agora, de tantos filmes que a gente poderia ter visto, do Lars von Trier são incríveis, os filmes dele para pensar as questões psicanalíticas, outros filmes com a temática racial, tem uma série que eu já falei dela aqui, a Lovecraft Country, é fantástica também para pensar esse duplo lugar da ancestralidade, da espiritualidade, da psicanálise e a própria relação com as loucuras do mundo branco que nos adoecem. Uhum. Esse filme em especial, para mim, ele é um banquete psicanalítico quando a gente pensa as questões raciais. Porque ele apresenta, depois eu espero que a gente possa falar mais, vocês possam falar mais, o maior desafio de pensar uma análise, uma perspectiva racial, que é em que momento a experiência racial se incorpora com o trauma, que eu vou chamar de originário, eu estou pensando na ideia clássica psicanalítica. Qual que é a ideia clássica psicanalítica do Freud? Talvez depois do Lacan. Eu brinco que depois as viúvas e os viúvos do Lacan me corrijam. Mas a ideia do Freud é que as experiências traumáticas vão acontecer no processo de consolidação do inconsciente, que é na infância. São ali que essas experiências se dão e ficam presas no porão do inconsciente, depois se significam e se ressignificam à medida que a jornada percorre. E essas estão na ordem das relações institucionais, familiares, mãe e filho, pai e filha, mãe e filha, irmão e irmão, tio, avô, está no âmbito desses lugares, da experiência escolar, das experiências na igreja, das experiências de socialização, das experiências iniciais que a criança vivencia, das etapas da amamentação, do desfraude, né, das fases anal, genital, fálica, de latência. Essas experiências elas vão acontecer dentro desse aspecto do desenvolvimento do sujeito e vão ficar presas na estrutura que constitui o próprio sujeito. Isso é o que ele está dizendo no contexto do Ocidente, da sociedade ocidental. Ele não está pensando a experiência racial. Ele localiza uma questão de gênero, porque ele vai pensar o impacto disso nas mulheres, ele vai dizer que tem um desdobramento maior nas mulheres por conta da castração, se eu não estiver equivocada. Mas ele não está pensando numa ideia racializada. Quando a gente pensa em sujeitos negros na clínica, a gente precisa conseguir entender em que medida essas experiências originárias, primárias, do âmbito das relações institucionais, da família, da escola, dos espaços sociais, que aquele indivíduo circulou na infância, vão sendo incorporados pelas experiências raciais e vão sendo atravessados e significados e ressignificados, porque a experiência racial, embora coletiva, porque ela está dada no mundo coletivo, ela é significada de forma individual. Nós podemos ter, enquanto pessoas negras, aspectos em comum da nossa trajetória e das violências raciais que nós sofremos ao longo da vida. O cabelo, a rejeição afetiva, o complexo do pênis sem falo. Nossa, essa foi eu que inventei, mas é mais ou menos isso, né? A gente vai falar disso no módulo Homens Negros, que é essa relação dos homens negros com o seu próprio pênis. Essas coisas todas, a gente vai ter pontos em comuns, mas a forma como cada um, na mesma família, às vezes, no mesmo vínculo familiar, vai significar e dar sentido para essas experiências, ela é muito individual de cada um.
Então, esse filme, Us, ele mostra exatamente isso. Quando o sintoma se torna operante, isso é uma coisa importante, né? Qual que é a ideia de sintoma operante? É quando o sintoma passa a ser o que conduz o sujeito. Por exemplo, uma situação traumática X e o sujeito, e a Maria Roberta, na infância, desenvolve medo de... Tem um trauma onde ela fica fechada num lugar e ela desenvolve claustrofobia. A claustrofobia tem um aspecto físico, que é esse pavor dos lugares fechados, mas isso também vai estar associado a elementos emocionais, psíquicos e afetivos. Por algum motivo, na trajetória de vida dela, na jornada em que ela percorreu, algo abriu a porta do inconsciente e esse trauma, o que levou à origem desse trauma da claustrofobia, sai para fora, emerge do inconsciente e passa a se tornar operante. Então, por exemplo, ela desenvolve síndrome de pânico. E essa síndrome de pânico impede a sociabilidade dela. A ida ao trabalho, o trânsito em locais agitados. E no barzinho, que era uma coisa que ela gostava muito, começa a ser algo sofrido. Isso começa a impactar, por exemplo, nas relações sociais e afetivas. Porque ela vai se tornando uma pessoa reclusa em casa por dificuldade de convivência. E aí ela chega na clínica para o acompanhamento. Esse é o ápice do sintoma. No geral, as pessoas vêm para a clínica quando o sintoma está operante. Porque a angústia está tão grande, porque o sintoma tomou tanto conta do consciente, né? Ele emergiu tanto, que ele não é mais sufocável, fechável dentro do porão, isolado, trancado. Ele começa a operar. É esse o movimento que ela vivencia no filme. A coisa se torna tão gritante que ela não consegue mais separar o que é realidade do que é ficção. E começa a viver de uma única maneira o próprio processo. Num dado momento do filme, eu me pergunto se a família branca, quando também é atacada, e o caos na cidade é algo que ela enxerga como uma grande fobia ou se é algo que de fato acontece. Isso é uma coisa que o filme não nos dá pista, mas se a gente for pensar na alegoria do sujeito em sofrimento, né, com o sintoma atuante, ele não consegue diferenciar o que é só dele, o que é de todo mundo e como ele distancia. O que a análise faz? Ajuda a dar contorno para isso e criar esse distanciamento para o ganho da qualidade de vida, para o ganho do bem-estar emocional. Porque o sujeito começa a conseguir diferenciar o que é uma angústia dele, o que é uma angústia do mundo, que intensifica a angústia dele, e como é que ele distancia essas duas coisas, para que o mundo não piore a angústia dele e a angústia dele não sufoque ele no mundo. Ficou confuso isso? Acho que não. Acho que é essa que é a ideia. No caso da experiência racial, isso é um puta problema. Por quê? O mundo odeia preto. Então, pessoas pretas vivem num mundo marcadamente odiável, odioso e odiante. Então, esse mecanismo do sofrimento psíquico, ele vai sempre ser acionado, porque sempre vão haver elementos que vão levar ele para esse lugar do sofrimento. As teorias que estão pensando psicanálise e racialidade, como a Isildinha Batista, que a gente leu lá no módulo 1, ou o próprio Fanon, não com esse nome, ou até a Lélia Gonzalez, vão pensar sobre isso, no sexismo e racismo na cultura brasileira, vão dizer que o Fanon, abertamente, no Pele Negra das Máscaras Brancas, o maior sofrimento de uma pessoa negra é a própria racialidade. Porque numa sociedade que odeia pessoas pretas, ser preto é algo que é difícil. Porque o tempo todo algo vai te lembrar da sua condição socialmente odiosa. Então, o processo de retomada de si, ele é muito necessário. Eu acho que, nesse sentido, a psicanálise é um bom instrumento, porque possibilita esse mergulho em si mesmo. E a elaboração do processo inicial da construção dessa identidade, que é justamente na infância. No caso dela, me parece que a sensação de perigo que de pequenininha no parque o tempo todo ela tem, já é a percepção dessa experiência racial que o tempo todo é um alerta dos perigos do que pode vir a acontecer. Ou dos conflitos familiares, porque parece que a qualquer momento os pais vão brigar.
a qualquer momento uma situação vai eclodir, ou a própria situação social, pela forma como as pessoas brancas olham para ela no filme. Então, tem sempre uma tensão no corpo permanente que se reflete no olhar dela. Essa é a trajetória de vida de pessoas negras. Uma tensão corporal permanente, que se reflete em depressão, em angústia, em insônia, em dor de estômago, em dor nas costas, em queda do cabelo, em apatia, engordar, emagrecer, porque o corpo está sempre tenso. Eu tenho uma cliente, uma paciente, uma mulher negra que mora fora do Brasil, e numa das sessões a gente estava falando sobre essa transição de ser uma mulher negra morando na Europa, tal. E ela falou assim, tem uma coisa que eu observo aqui, que ela não sacou que era uma questão racial, ela sacou que era uma questão latino-americana versus europeia, mas era uma questão racial. Já vou te passar, Luciana, a palavra. Ela falou, as pessoas andam aqui leves, felizes, você vê na cara das pessoas que elas não têm o corpo tenso como a gente na América Latina. Na verdade, não é qualquer pessoa na América Latina que tem um corpo tenso. São as pessoas negras, as pessoas indígenas que têm um corpo tenso, porque o nosso corpo é um corpo convocado à violência. Ou para ser violento, ou para sofrer a violência. Tipo, quem nunca foi no banco e teve que rodar a baiana porque foi mal atendido? E foi mal atendido porque é preto. Né? Quem nunca precisou se expor numa situação, ter que utilizar da violência em alguma medida, sendo uma pessoa negra, porque era o único chamado que tinha naquele momento para resolver a situação, era bater boca, era usar de um tom agressivo, porque era nitidamente um mau atendimento, uma má oferta, um mau cuidado, justamente porque é negro. Todo mundo no restaurante é servido, só eu que não? O que é isso aqui? Esses lugares de violência são lugares que afetam o nosso corpo. E isso no filme está na tensão do olhar dela. E se a gente pensar ao longo do filme, isso não se desfaz nunca. Essa tensão está sempre no corpo dela. O marido diz assim, vem deitar, relaxa, a gente veio de férias, por que você está tensa? E ela está na janela, tensa, preocupada, porque tem alguma coisa espreitando, que parte são os sintomas, que já estão ali operando, deixando ela angustiada, e parte a própria experiência racial, que pela sua natureza, na sociedade ocidental, é traumatizante. É importante que, enquanto psicanalistas, sejamos pessoas negras ou brancas, mas no lugar político do psicanalista, no lugar profissional do psicanalista, a gente entenda que a experiência racial é traumatizante, traumatizadora, a experiência racial negra, e ela é castradora, porque o racismo, como bem disse essa minha paciente que mora na Europa, ele é castrador. Ele nos impede de viver plenamente a nossa vida, porque é como se o tempo todo tivesse uma assertiva dizendo, esse é seu limite. Olha o seu limite. Que é a mesma castração que o Freud vai falar das mulheres, que é a falta do falo, né? A falta do falo coloca as mulheres numa sensação emocionalmente castrada. Às vezes eu tenho vontade de dar na cara do Freud, porque castrado mesmo são os homens que não sabem lidar com seus afetos. Né? Mas tudo bem, isso é uma conversa para outra história. Fala, Luciene. Eu fiquei tentando entender uma cena da infância dela, porque teoricamente ela troca com a sombra, né? Ela passa para o lugar da sombra, e a sombra toma o lugar dela ali no espelho. Só que a última cena que ela assiste é aquela de início, em que as pessoas estão de mãos dadas para tentar fazer uma corrente do bem, para salvar as pessoas na miséria. E ela leva isso para o plano dela, como se as pessoas ali de mãos dadas, né? Como se todas as sombras, todo mundo está vivendo no subterrâneo aí do inconsciente de mãos dadas, fosse salvar, né, aquela situação. Eu fiquei tentando entender em que momento a gente usa esse tipo de mecanismo, esse mecanismo da salvação, porque é isso que eu entendi daquela situação, quando o final, quando eu olhei assim para as mãos dadas, e eu assisti junto com a minha filha, né, porque eu também não gosto de filme de terror. Quando a família apareceu, eu pausei no computador e falei, oi, gente, vamos assistir comigo. Aí meu filho não quis, minha filha quis. Falei, assiste comigo, porque aí ela sabe, né? Ela é de terror, né? Eu falei, eu não gosto e tal. E aí ela me trouxe várias sacadas, porque eu estava conversando com elas com esse olhar da psicanálise. Aí a gente foi assistir uma segunda vez, e aí que a gente começou a observar esses detalhes. E fomos também para a internet para ver o que o pessoal estava falando do filme, quais eram as percepções. E não tinha nenhuma percepção de psicanálise, era
Era a percepção do terror, da ficção, dessa coisa. Mas isso me chamou muita atenção, essa sensação de que ela viu algo como uma ajuda humanitária, uma ajuda coletiva, e que essa mesma ajuda coletiva poderia ajudá-la no plano da redenção, dela voltar à vida, né? Dela sair ali da sombra e tomar posse da vida dela. Eu fiquei pensando se a gente não faz isso, mas em que momento? Sabe quando você fica tentando encaixar as pecinhas? Porque Sei. eu me senti meio que nesse lugar de, às vezes, a gente quer esse coletivo agindo junto para essa redenção, mas não é tão simples assim. Sim, eu acho que pensando, primeiro que o que me fascina na psicanálise bom, primeiro que essa foi uma coisa que eu entendi na minha vida muito cedo, eu, Jaqueline, pessoalmente. Viver é ter que lidar com merda. É pegar na bosta, mexer com ela e ter que lidar com isso. Essa é uma coisa que faz parte da vida. Então, e a vida, ela tem uma dimensão, momento coaching, mas é verdade. Ela tem uma dimensão escura, não negra, mas escura mesmo, como o dia e a noite. E a maior parte da nossa jornada enquanto pessoas é do lado escuro. É lidar com esse lugar que a gente não consegue ter clareza do que a gente está vendo. Apesar da gente ter um dia longo no Brasil, porque nós vivemos um país tropical, nossas jornadas individuais, pelo menos na minha experiência, do que eu observo na clínica, grande parte dela é tatear no escuro. Quem nós somos, o que nós queremos, o que nós pensamos. Quando eu vou ao jogo de búzios, muito do que os odus falam, do que os búzios falam, é o tempo todo desse lugar do escuro. O mundo foi criado de noite. Os odus, que são os nossos caminhos, a maioria deles foram criados de noite. Por exemplo, o odu da riqueza, que é o Obará, para que você chegue em Obará, você precisa passar pelo Oxê, que é o odu que fala daquilo que não é visível, daquilo que só se vê de noite pelo olho da coruja. Então, que é esse caminho da autodescoberta. Oxum, que é dona de todos os segredos, mora no fundo do rio. Obaluaê, o Molu, que é o dono da cura, vive fechado dentro da palha, dentro da concha, escondido debaixo da areia do mar. Então, essa dimensão do local do escuro é algo que nos persegue na nossa jornada. E me parece que a psicanálise, por enquanto ainda me parece, né? Enquanto parece, nós estamos aí, firme e forte. É uma ferramenta muito potente para nos empoderar, eu odeio essa palavra, mas para nos dar poder, autonomia, força de mergulhar nesse escuro. Porque ele é necessário, só se chega à luz do dia ao se passar pela noite. É preciso cruzar a noite escura da descoberta para se amanhecer no sol. É um provérbio iorubá. Então, e a psicanálise parece ser essa ferramenta que nos potencializa esse mergulho. Só que a nossa cultura ocidental valoriza muito essa ideia de salvação, de redenção. Na perspectiva africana, ninguém vai salvar ninguém, meu amor, porque ou você se salva ou você afunda. Aprende a nadar, aprende a caçar, aprende a plantar, no sentido simbólico e no sentido prático da coisa. Mas a cultura ocidental, pelos valores civilizatórios, principalmente de dominação, da colonização, valoriza essa ideia de salvação. E a gente fica preso nesse mecanismo, que eu acho que é uma analogia que ela é válida, no sentido de que a gente precisa estabelecer paralelos para a compreensão desses processos, até para poder instrumentalizar o sujeito no seu processo de mergulho, no seu rio, né, para buscar o seu ouro. Oxum vive no fundo do rio, sentado em cima do ouro. Só tem um jeito de pegar o ouro de Oxum, se você mergulhar no fundo onde ela vive. O ouro é você mesmo. Essa é uma jornada de uma vida inteira. Você vive em busca de cultivar esse ouro, de buscar esse ouro, de alimentar esse ouro que existe em você. Que você é o próprio ouro. Essa é a ideia da filosofia iorubá, do pensamento iorubá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse paralelo do mundo ocidental, dessa ideia de salvação. E essa é uma ideia que eu acho que a gente precisa conseguir abandonar. Então, mas, ao mesmo tempo, o próprio processo de formação, de funcionamento do inconsciente, até para o Freud, me parece, é uma incógnita. Freud tem pistas, elementos teóricos que ele traz para a gente pensar como é que o inconsciente funciona. Agora, como é que ele funciona mesmo, isso é uma incógnita. Para nós, enquanto sujeitos afro-ameríndios,
é outra incógnita, porque além da gente ter o inconsciente ocidental, a gente tem uma essência ancestral, que é o que eu chamo de Yonene, que percorre outras trajetórias que não são as mesmas do Ocidente. A nossa experiência inconsciente foi forjada de forma violenta dentro da racionalidade do Ocidente. Essa racionalidade eugênica, cartesiana, sequencial, mas nós somos sujeitos cíclicos, nós somos sujeitos circulares, porque nós viemos de uma experiência ancestral que parte da ideia da circularidade, do tempo circular, da fertilidade como algo circular. O rio corre para o mar, que volta para o rio. Essa é a ideia de ciclo, né? O vento, ele faz esse processo do próprio ciclo, ele espalha a semente vira árvore, a árvore produz vento. Tudo é cíclico na nossa experiência ancestral. Então, nós vivemos ainda, além de ter que lidar com a ideia de racionalidade, além de ter que lidar com a experiência colonial, a gente ainda tem que conseguir compreender a nossa natureza ancestral dentro de um mundo que não foi projetado para essa natureza. Então, é uma jornada muito mais complexa. E não tem muito como saber qual é esse mecanismo, mas pensando com a teoria psicanalítica, eu já vou passar a palavra para quem levantou a mão. Eu acho que o que a gente está chamando de redenção antes de salvação é o momento da elaboração, quando a cabeça faz clique, é isso. Quando a cabeça diz, é isso. E não tem um padrão. Cada sujeito vai elaborar a sua questão e vai achar a sua própria resposta, aquilo que lhe satisfaz, aquilo que para si, naquele momento, é o suficiente para lidar, para tampar a sua angústia. A aula de hoje, ela fala sobre a ideia de falta. Falta é um conceito lacaniano, que ele diz que é o que move o sujeito. Eu nunca esqueço que a primeira vez que eu fiz essa aula, tinha uma aluna lacaniana, ela ficou putaça comigo, assim, nunca mais voltou. Porque eu insistia numa ideia, que é a ideia que eu estou tentando apresentar. Então, Lacan vai dizer que falta é aquilo que leva o sujeito a desbravar o desejo, a buscar o desejo. A falta, ela nunca é tampada, ela nunca é satisfeita, porque ela leva o sujeito a esse movimento de ir, né? É isso que leva o sujeito a caminhar. A falta que eu tenho tentado chamar a atenção, que é a falta racial, é a falta que a brancura leva à experiência negra. É como se ser negro, nesse mundo ocidental, fosse algo incompleto. Mas essa falta da incompletude da branquitude, talvez até seja a falta lacaniana, porque eu acho que o próprio branco goza do delírio da própria branquitude, porque a branquitude é algo inalcançável até para os brancos. Mas, diferente dessa falta lacaniana, a falta da racialidade, ela tem que ser tampada, porque senão ela não consegue... nós, enquanto pessoas negras, não conseguimos viver numa experiência satisfatória. E como é que essa falta de negritude ela é tampada? Através da ressignificação da própria ideia da sua negritude. Então, há um modelo social do que é ser negro, há uma ideia histórica do que é ser negro, há um modelo antropológico, cultural, econômico, afetivo. Mas como é que eu, Jaqueline, ressignifico a minha ideia de negritude e construo a minha própria negritude independente desses marcadores? Eu já vou passar a palavra para a Vivi, mas na segunda eu compartilhei esse exemplo, vou compartilhar de novo. Uma das minhas pacientes é uma mulher mestiça, de pele bem clara, e ela tem um conflito muito grande com a racialidade dela. Ela é de uma família de pessoas negras muito retintas, a mãe casou com um homem branco, então ela nasceu com a pele muito clara. E ela foi criada por mulheres negras, cresceu com mulheres negras no interior de Minas Gerais, dentro de uma comunidade afro-indígena. Então, ela tem sangue, né? Ela tem uma presença indígena na formação, uma presença africana, e isso gerou na vida dela, ao longo da vida, inúmeros conflitos. Hoje ela está num processo dentro da análise, ela faz análise já há muitos anos, não comigo, a gente começou há um certo tempo. E uma das questões que ela vem elaborando em análise é a própria identidade racial, porque pensar a identidade racial dela é pensar o processo de relação com a mãe, com as tias e com a avó, porque passa por um lugar da experiência dela que ela nunca significou, que é como é que ela produziu essa relação de afeto com essas mulheres, e como essa relação de afeto reflete na mulher que ela é hoje. E aí vai, vem, crise, choros, e eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não sei, não consigo, não posso.
e caminha por dentro de Yansan, e vai e volta, nananã. E na última sessão ela falou assim, olha, eu estava pensando, e eu acho que assim, eu não devo satisfação para ninguém. O importante é que eu consiga me olhar no espelho e eu consiga me localizar e dizer assim, eu sou. E eu me vejo como uma mulher negra, eu me sinto como uma mulher negra. Claro que eu não sou louca de chegar no movimento negro, com essa pele clara, e falar assim, eu sou negra, porque não é meu lugar político de fala. Politicamente, não é esse o lugar que eu tenho que me posicionar, mas afetivamente é esse o lugar que eu me construo para o mundo. Então, nas minhas relações pessoais, nas minhas relações afetivas, é assim que eu quero me apresentar para as pessoas, do meu lugar afetivo de mulher negra, construída com mulheres negras. Mas politicamente esse não é meu lugar e eu não tenho o direito de ocupar. E aí eu falei para ela assim, legal, e aí agora, como é que você se sente? Ela falou assim, nossa, eu tirei um peso das minhas costas. Porque pela primeira vez na vida eu consigo saber qual é o meu contorno. Eu consigo olhar para mim e saber qual é o meu contorno. Claro que parte disso passou pela construção de uma identidade mediada pela ideia de Yansan, que é o vento. Então, um contorno sem contorno. E tem tudo a ver com ela, é um contorno sem contorno. Então, esse é um processo que foi dela, não teve um modelo. Não, você tem que ler Bell Hooks e tem que fazer igual a Bell Hooks. Não, a Bell Hooks pode ser um instrumento importante de tirada de véu, né? Assumir o cabelo crespo pode ser um instrumento importante de retomada de identidade. Ter parceiros negros ou parceiras negras pode ser um instrumento importante de construção de afetividade. Mas a resposta, em termos de psicanálise, nunca é para os outros, é sempre para o próprio sujeito, e só interessa para ele. Os outros são mera consequência. E aí a gente cai na pergunta que uma colega fez na segunda-feira. Mas será que essa ideia de importa para mim que se dane os outros não é egoísmo? Não, isso é constituição de individualidade. E pessoas negras não são ensinadas a serem indivíduos. São ensinadas a se diluírem nos outros. Em alguma medida, a gente se dilui. Eu me reconheço na Luciene, no Marcos, na Viviane, na Ritiane, numa série de outras pessoas negras. Isso é se diluir nos outros. Mas eu ainda sou a Jaque, na minha essência. E só posso me reconhecer em outras pessoas porque consigo saber qual é a minha essência. No meu caso, a minha essência é metade fogo, metade água, porque passa pela minha identidade ancestral. Metade fogo, metade água. No caso dessa paciente, ela é o vento. Então, e assim, a gente vai construindo essa ideia de uma identidade a partir de lugares que são confortáveis, ou que são acessíveis, ou que são possíveis. Fala, Vivi. São 2 pontos, são muitos, né? Mas assim, 2 pontos. Depois que a Luciene foi falando, eu fui lembrando de milhões de outras coisas. Mas ela falou algo que eu prestei bastante atenção no filme. Mas antes você estava comentando sobre a família branca. E uma coisa que eu fiquei pensando na hora que a família branca foi atacada, ela foi atacada pelo próprio duplo também, né? Depois que eles foram para a praia, que eles voltaram, o comentário que o marido fez, que eu não lembro agora o nome dele, para ela, né? Você viu? Ele tinha que me humilhar, tinha que falar do meu carro. Ali, na hora que eles começaram a ser dizimados, eu falei, a vingança. Porque tem algum momento aqui nosso que a gente fica, gente, vamos sumir com esse povo do planeta, que ninguém aguenta mais quando você está com aquele ódio, né? E aí, na hora que eles começam, que eles foram lá, e foi muito interessante, porque eles vão lá pedir ajuda, né? Chega lá, já estão mortos. Aí eu digo, não. Cara, isso é muito... Eu achei isso, assim, muito fantástico. Porque nós, enquanto pessoas negras, a gente está esperando que os brancos nos salvem. A ideia de redenção, de salvação. É isso que a Luciene... Eles estão na merda quanto a gente. Eles estão tão afundados na loucura deles quanto a gente. Exato. E até mais, porque eu sempre falo, a gente, enquanto pessoas negras, é sempre colocado no lugar da criticidade. A própria racialidade, assim como o próprio gênero, nos exige essa reflexão, essa criticidade, o tempo inteiro. O tempo todo a gente tem que estar pensando, a gente é convocada a pensar sobre isso até sem querer. Os brancos estão num lugar de confortabilidade. Hoje aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu estava discutindo com uma empresa, uma palestra. Eu não gosto muito, mas, enfim, coisas da vida. Então, estamos lá, tal. E o branco, o cara que vai pagar, o sponsor, o dono da grana, virou para mim no meio da reunião e falou assim, então, eu vou resumir, né?
você pode falar de racismo, você pode falar de branquitude, você só não pode ser agressivo e deixar as pessoas brancas desconfortáveis. Desculpa. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, meu pai chegou, minha mãe Oxum, meu pai Oxalá, me cubra do seu branco, do seu alá, e me traga paciência, porque olha, e isso prova que eles têm medo. Ele tanto sabe que ele está errado, que ele já estava se colocando nesse lugar de, por favor, né, não seja agressiva, porque, coitado do homem branco, ele falou para mim assim, a empresa tem 2 diretores brancos e você não pode ofendê-los. E aí eu minha vontade de falar assim, desculpa, ser branco por si só já é uma ofensa, mas eu vou tentar. Eu não posso. A vontade bateu pesada. Mas eles têm tanta certeza de que eles estão equivocados no que eles estão fazendo, não todas as pessoas brancas, mas a maioria delas, nem todas as pessoas brancas estão equivocadas no que estão fazendo, e nem todas as pessoas brancas têm consciência do equívoco. Existem pessoas brancas que estão aí buscando formas de desconstruir a sua ideia de branquitude, o seu lugar de poder e abrindo possibilidade de diálogo. Embora, assim como nós, sujeitos ocidentais, somos fadados à colonização e vamos ter que, para o resto da vida, estabelecer com ela uma relação crítica, homens e pessoas brancas vão ter que estabelecer com o resto da vida relações críticas com esses lugares de poder, da masculinidade e da branquitude. É o que está dado, é o processo, até que culturalmente isso se modifique. Em algum momento isso vai se modificar. Sim. Isso não é uma perseguição, isso não é uma maldição, não, isso é a vida vivida, é o que está tendo. Né? Na reunião eu falei para ele, olha, é como conversar com o nazista e não falar de Hitler, é impossível. Eu preciso falar sobre isso, e aí, enfim, vamos ver o que dá para fazer. Mas, sim, de todas as formas, essa parte do filme que eles vão lá pedir ajuda para os brancos, mostra que a gente está esperando a redenção dos brancos, a salvação, mas eles estão tão na merda quanto a gente. E isso é interessante você falar. Eu não pensei eu não usei a palavra, eu não pensei na palavra redenção. Eu pensei no sentido, não é que o branco ia salvar, eles queriam, pensando na amizade, se unir para poder ver o que podia fazer. E quando eu vi aquele povo que eram os duplos, de vermelho, de mãos dadas, diferentes de Luciene, eu não pensei em redenção de jeito nenhum. Pelo contrário, eu pensei num grande impedimento que ela não teve jeito. Você viu que ela olhou, deu passo e ela falou, cara, não tem saída. A saída era o quê? Mergulhar no inconsciente. É como se tivesse uma barreira e ela tinha que mergulhar naquele lugar que eu achei muito interessante, o inconsciente tão claro, né? Tantas luzes, dava para ver tudo. Todas as portas abriam, né? E aí eu não pensei em nenhum momento em redenção nesse filme. Pelo contrário, eu sempre via obstáculos. A própria corrente, que ela ficou o tempo todo, ela foi a única que ela não conseguiu tirar as correntes do braço. Como que ela foi presa? Eu fiquei só olhando esse encadeamento dos símbolos, né, do filme. Falei, os coelhos até agora eu não entendi a coelhada toda muito bem, não. Tem que ver a segunda vez para eu entender. Mas era essa a minha contribuição. Não, eu acho que é fantástico. O filme ele é repleto de enquadres simbólicos sobre o próprio processo da análise. Para quem nunca fez análise na vida, para quem tem dúvida de como é uma análise, é aquilo ali. Num dado momento, o sujeito precisa, ele tem que mergulhar em si. E quanto mais ele protela esse mergulho, mais sofrimento ele vai ter que lidar, porque o inconsciente convoca ele para esse lugar. O inconsciente chama ele para esse lugar em sonhos, em comportamentos, em falas, em atitudes que se repetem. E o nosso papel, e aí tem essa dupla jogadinha, a suportabilidade. Da minha experiência como psicanalista, a parte mais difícil de tantas coisas que é difícil ser psicanalista, não é uma tarefa, não é uma profissão fácil. Acho que está pau a pau com ser mãe. Talvez, assim, no sentido de quanto te exige que você tenha que dispor para o outro, né? A maternidade faz com que você tenha que dar para o outro, às vezes que você nem tem para dar, mas você precisa dar. E a psicanálise também te exige essa coisa de você buscar cada vez mais de conhecimento, de formação, de disponibilidade emocional, no simples gesto da escuta, né? Da gestualidade de ficar ali ouvindo a pessoa. Mas é muito difícil quando, no processo do acompanhamento,
passa-se sessões e sessões e sessões, e a pessoa não sai do lugar, não sai do lugar, e você começa a perceber o sofrimento, e a pessoa não vai e não tem o que fazer. Não, você pode até tentar, enfim, é o processo da pessoa e não tem o que fazer. É aquilo, né? É o ouvir-se que precisa ser, de alguma forma, é o processo que cada um vivencia, que são as correntes. Esse estar preso à mesa, a si, ou a esse lugar, essa ideia de prisão, de claustrofobia, de fechamento. É um processo difícil para quem acompanha, mas é muito mais difícil para quem vivencia e requer coragem. Quando ela se imbui de coragem, ela consegue fazer essa travessia. Claro, é um filme, é um recorte temporal pequeno, isso pode levar anos. É uma alegoria para a gente poder pensar um pouco essa experiência no lugar de analista, né? Olhar essa experiência com esse olhar teórico, com esse olhar inquietante, porque eu acho que o analista tem que ter um olhar inquietante. Esse olhar assim, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Diga, Marcos. Opa, vocês me ouvem? Muito bem. Tá. Boa noite, pessoal. O filme muito louco, né? Muito louco mesmo. Fiquei ligando a modalidade, o modo freestyle lá, tentando interpretar as coisas. E assisti algumas vezes também, anotei. Mas eu quero pontuar assim, duas coisas que me chamaram muita atenção. A questão do espelho em si, né? O ver-se no espelho, isso ser uma experiência traumática, é bem evidente, mas como isso marca na minha leitura assim, a vida dela o tempo inteiro, como ela vai aprendendo a coisa do aprender a falar a partir também do movimento da dança, né? E eu pensei no tipo de dança especificamente, né? O balé. Eu fiquei um pouco tentando enquadrar assim, né? A partir do que a gente discute, e essa identificação que ela talvez comece a construir com esse universo branco circundante, né? A branquitude em si, os signos da branquitude, o balé talvez sendo uma coisa tão bem marcada desse lugar. E essa imagem, uma outra imagem. Sim, o filho dela é muito curioso, porque isso me chamou muita atenção, ele está sempre com a máscara, né? Quer dizer, parece que ele tem consciência, em alguma medida, ele vivencia esse outro lado, ele já usa a máscara, e é evidente para ele. Ele solta o palavrão e, tipo, foda-se, eu estou xingando e vocês que escutem. E aí os pais dizem, não faça bem assim, porque, enfim, rebusque isso e tal, e o guri está ali com a máscara de forma muito evidente. E aí tem uma cena que, bom, esteticamente, ela é bonita, eu não consegui interpretar nada, mas eu acho que ela tem muita coisa a dizer. Ainda estou processando, eu queria conversar com vocês sobre ela, que é quando o duplo joga a face dela contra uma mesa, e aí você tem vários reflexos ali, né? Você tem um reflexo, você tem o outro, esse inconsciente, que não aparece no reflexo, porque ele empurra a face dela, e ali você tem esse inconsciente que aparece, você tem a face dela e o reflexo da face dela na mesa. Então, você tem 3 imagens ali, que é um negócio que deu uma bugada na minha cabeça. O que é que essas imagens querem dizer? Mas é muito impactante, né? Ela se vê ali em quem é ela exatamente, né? Naquele jogo de 3 imagens ali. Quem é que ela é? Ela é aquele que empurra a violência? Ela é aquela que, de alguma forma, tenta emular esse modelo da família norte-americana que é inalcançável, porque a família norte-americana ela não é preta, né? Enquanto modelo, enquanto algo a ser perseguido. Então, não adianta você tentar ostentar lá aquelas coisas todas que a gente aqui sempre conversa, né? Tentar ostentar saber muito, estar com camisa de universidade, essas coisas assim, porque, no final das contas, os outros te veem, te reduzem a esses estereótipos que tem no seu corpo a marca distintiva, né? Essa construção de você enquanto autoridade, que a gente também dialogou aqui. Então, é isso. Eu queria pensar com vocês um pouco essas imagens e pensar um pouco essa relação dessa criança, desse filho, que me parece o único que vivencia, sendo uma criança, todos os conflitos de forma mais... A criança mais nova, né? Todos os conflitos de forma mais evidente. E ele tem a máscara dele e eu sei lá, vivo muito bem com essa máscara. Vocês outros que tentam esconder a sua máscara, né? É isso. Eu acho que tem
vários elementos, e foi interessante você chamar a atenção para a questão do filho. No primeiro que eu queria voltar a algumas casas, eu fiquei pensando, eu vi o filme, aí eu fiquei assim, gente, mas qual que é a origem do trauma dessa mulher? O que levou ela a esse descolamento da realidade? E aí, quando chega, isso só aparece no final do filme, quando mostra que tinha alguma coisa na casa que ela entra no parque. Ok. Eu pensei, será que alguém violentou ela? O que aconteceu? Será que algum branco abusou dela e ela criou essa fobia? E aí, no final, mostra que ela se olha no espelho, se perde, e a imagem dela no espelho é a experiência traumática. E eu fiquei, nossa, acho que quando ela entendeu que ela era negra, deu um bug na cabeça dela e ela entrou em sofrimento psíquico, o que acontece com a maioria de nós. Em algum momento a gente entende que é negro, isso causa um deslocamento. Alguns de nós conseguem, com apoio da família, dos movimentos sociais ou da análise, essa redenção, essa localização de si. Outros, o negócio é só lá de baixo. Eu tenho certeza que o Sérgio Camargo sabe que é negro, sabe que sofre racismo, mas o trauma é tão profundo que ele odeia tudo que lembra de ser preto. Ele projeta esse auto-ódio em todos os lugares. Ele e uma série de outros negros, né, que faz que é a síndrome do senhor de engenho, ou desculpa, a síndrome do capataz, que é o negro que odeia ser negro, então reproduz o mundo da Casa Branca, da Casa Grande, como uma tentativa de redenção para esse mundo, né, de localização. Eu acho que talvez substituir a palavra redenção por elaboração, eu acho que essa é a ideia da análise, levar o sujeito a elaborar as suas angústias para dar esse contorno a elas e se tornar divertido das suas próprias angústias, sejam elas raciais, sejam elas de gênero. Mas, pensando na questão do filho, a gente vai ver isso na família negra lá mais para o final do curso, esses traumas, essas angústias da experiência racial vai ser projetada na educação dos filhos, de alguma maneira. No módulo de 2020, quando a gente fez a discussão sobre a família interracial, uma das colegas estava dizendo ela mora em Frankfurt, na Alemanha, e ela estava participando de um seminário com negros norte-americanos sobre o colorismo nos Estados Unidos. Ela estava compartilhando a experiência de que há estudos nos Estados Unidos que falam que crianças, filhas de casamento interraciais, são crianças com problemas psicológicos intensos, porque sofrem de uma duplicidade de identidade cultural. O corpo é fisicamente branco, mas tem essa questão de uma possível aproximação com a cultura negra, dada a marcação de diferenciação entre as culturas. E que, no caso de crianças negras, filhas de mães brancas, o apagamento cultural, né, o aculturamento racial é muito maior, porque ainda mulheres negras que casam com homens brancos, de alguma forma, tentam criar os filhos minimamente ambientados na cultura afro-americana. Mas mulheres brancas que têm filhos com homens negros criam os filhos como crianças brancas, embora não sejam vistas como pessoas brancas, porque ainda tem culturalmente a ideia da marca da gota de sangue na experiência norte-americana. Então, ela compartilhava um pouco dessa trajetória. Isso não é diferente do Brasil. Na clínica, a gente observa que, sobretudo, mulheres criadas, filhas de relacionamentos interraciais, tendem a sofrer com o apagamento da sua racialidade de uma forma muito intensa, sejam as mães brancas ou sejam as mães negras. Porque, no geral, mulheres negras que casam com homens brancos buscam o apagamento da sua própria racialidade, de uma forma inconsciente. Então, na criação das filhas e dos filhos, não levam esse elemento da racialidade adiante, como, por exemplo, a questão do cabelo. Eu até comentei, acho que na segunda-feira, sobre o caso de uma paciente que eu acompanho, que é filha de um homem branco, uma mãe negra, e a mãe dela raspava o cabelo dela bem curto, porque a mãe dela não gostava de cuidar do próprio cabelo, e falava assim, eu não cuido nem do meu, não vou cuidar do seu. Então, isso afetou profundamente a noção dela de feminilidade ao longo da vida, porque esbarrava sempre com essa questão racial, quando ela pensava elaborar a sua própria feminilidade. E ela está agora com uma clínica mais focada nas questões raciais, ela vem conseguindo pensar esse lugar, mulher e mulher negra, né? Porque a gente vai discutir na semana que vem, ser mulher não é a mesma coisa que ser negra, né? O substantivo negra, que também pode ser um adjetivo, não é sinônimo de feminilidade.
embora possa estar atrelado à ideia de feminilidade. Mas esse processo, então, se estende aos filhos. E eu não acho que a filha não seja marcada pelas angústias da mãe. A apatia, a indiferença da filha também é uma forma de demonstrar as angústias da mãe. Essa coisa de, eu não quero saber falar desses negócios de racialidade, ou esse lugar isolado que a filha cria no mundo do celular, também é uma forma de atravessamento da angústia da mãe. Mas talvez o menino, por ser pequeno, pela idade, pela faixa etária dele, isso seja mais visível no filme do que no caso da filha. Mas é uma coisa para a gente pensar, assim, eu não tenho nenhuma ideia muito formada sobre isso. Eu acho que é a Camila agora. Oi, estão me ouvindo aí? Bem, estamos te ouvindo bem. Bom, então, bacana demais aí as contribuições. E eu queria dizer também de algumas questões que me chamaram assim muita atenção no filme. A primeira foi a cena que os pais levam a criança, né, na psicóloga. E aí, por quê, né? Porque ela parou de falar. Teve um momento da infância dela, depois que ela vivenciou essa questão lá no parque, né? Que ela parou de falar. E aí os pais procuraram a psicóloga, né? E aí a psicóloga fala, né, que a gente precisa pensar em maneiras dela contar essa história, né? E aí acho que veio a questão do balé, do piano, da música, né? Mas foram repertórios assim mais, como é que eu posso dizer? Não sei, essa cena me chamou a atenção. Outra coisa também que eu fiquei prestando atenção que você colocou no roteiro, né, que é a relação de transferência no núcleo familiar, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. E o que mais que me chamou a atenção? Nossa, teve uma cena que eu fiquei assim, de cara, que foi a cena que ela chegou na praia com a família, né? E aí o filho foi brincar com os dois filhos do casal branco, da família branca. E aí as meninas estão com uma camisa escrita assim, Black Flag, que é assim, levante a bandeira preta, né? Assim. E aí as meninas pegam e falam com o menino, né? Que estava brincando, fazendo castelo de areia na praia, assim. Já com os filhos da personagem central. Que criança estranha, como é que você constrói castelo de areia na praia? Você sabe que vai ser derrubado. Tipo assim, senti uma fala muito agressiva, assim, sabe? E ela na praia com o casal branco também, assim, porque eu acho que a praia é o gatilho central, porque foi na praia, quando ela chegou na praia, que desencadeou toda essa questão. Eu vou nomear como delírio, mas é porque o meu repertório é muito limitado, então eu vou colocar assim. Mas essa questão da construção do delírio dela assim, em relação a esse trauma, né? Porque em um determinado momento da infância ela para de falar, então ela para de, vamos colocar assim, de acessar maneiras de elaborar aquilo que aconteceu com ela. Então, a maneira que ela encontrou de se organizar, assim, muito a meu ver mesmo, foi esse delírio que ela construiu. E outra cena também que me chamou muita atenção, que foi assim, a primeira foi quando ela, né, desencadeia mesmo, assim, que é quando eles chegam, vamos colocar assim, o duplo, né, na casa, começam a agredir, eles fazem um voodoo. Tem uma cena que eles fazem um voodoo na sala, e eu fiquei impressionada. E aí, nessa hora, eu falei, acho que nessa hora ela está tentando acessar algo que realmente é dela, assim. Porque quando tem a cena dela entrar naquela casa, né? Que ela se vê no espelho, assim, que é algo que constitui o trauma, aí, a meu ver, né? Eu acho que vocês também pensam assim. Ela vê o corpo dela, né? E aí, visualizar o corpo, né? Assim, pode ser muito difícil, dependendo da constituição do sujeito, né? É mais ou menos isso aí, gente, que eu pensei e queria trocar com vocês, é só isso. Valeu!
Não, eu acho que você trouxe vários elementos bastante pertinentes para a gente poder pensar. Até lembrei do curso da Beatriz Nascimento, que a gente fez o mês passado no especial Mulheres Negras, aqui no DGEG, que a gente falou bastante sobre a constituição do corpo, essa ideia, porque você falou do voodoo, né? Esse lugar do sobrenatural, da magia. No caso da Beatriz Nascimento, ela está falando do transe, do próprio processo de incorporação no candomblé, como local de acesso dessa identidade remota, desse lugar que está escondido, que está perdido pela colonização e que se dá através do processo do transe, essa retomada de uma consciência que o corpo transe, isso não é um termo da Beatriz, isso é um termo meu, porque eu fico pensando nos múltiplos usos e sentidos do corpo, quando a gente pensa na ideia da própria racialidade, né? Então, a gente tem autores que vão falar... Tem um cara chamado Júlio César. E ele tem uma ideia que ele fala... Estava procurando o livro dele, que eu vou mostrar para vocês. Ele é um autor que estuda teatro, performance, antropologia. Mas ele tem uma ideia que ele fala do corpo-guerra. O corpo-guerra é esse lugar de tensão que o corpo negro é permanentemente colocado, que é um corpo que está sempre em conflito, mas que, ao mesmo tempo, diferente da epistemologia ocidental, que a guerra é um local de dizimar, destruir, destituir, na experiência afrodiaspórica, a guerra é um lugar de reconstrução. Povos africanos guerriam entre si como forma de reconfiguração e reorganização. Então, esse corpo-guerra, que está sempre tenso, também está sempre se propondo a se reconfigurar e está sempre se reconfigurando no contexto da colonialidade. E aí tem múltiplos usos para a ideia desse corpo. Tem o corpo samba, o corpo transe, o corpo escrita, o corpo poesia, o corpo erótico, que são as possibilidades de uso e de efetivação do próprio corpo negro. Nessas possibilidades de reinvenção dentro da ideia de colonização. Porque é isso, né? A gente está pensando numa experiência que ela não é originária, nós não somos nativos dessa terra, então a nossa cultura ela é uma cultura que vem de fora para dentro e ela é uma cultura inventada a partir de marcadores, já falei isso acho que várias vezes aqui, a partir de marcadores tudo no Ocidente é um processo de invenção e de construção. Nada aqui é natural. Nada aqui supostamente é natural, é dado, é como é, mas tudo aqui, do ponto de vista cultural, no que diz respeito às relações humanas, é inventado com a finalidade da dominação e do controle. Então, os corpos negros, assim como os corpos femininos, em alguma medida também os corpos brancos, eu tenho insistido muito nessa ideia, pessoas brancas não estão livres da barbárie que elas mesmas criaram, não nós que estamos aqui, mas do ponto de vista histórico, né, da travessia do que é as Américas e o Ocidente, tudo é criado e fabricado com o objetivo desse controle, dessa dominação. Então, passa por um lugar de desconfiguração desse lugar de controle. Eu penso que a análise é a possibilidade para nós que somos atravessados por esse controle racial sobre as nossas experiências subjetivas, um lugar de elaboração a partir de outras linguagens, que muitas vezes não é só a linguagem falada, que é um lugar de excelência da análise, né, na perspectiva lacaniana, mas de outras possibilidades de elaboração sobre si, e que é um desafio, e que também eu acho que não tem um material pronto, ou uma cartilha, um manual, mas que está nesse processo de apropriação de signos e significados que vão constituindo possibilidades para essa falta racial, que é a construção de uma identidade negra, do turbante, do tecido africano, da retomada afro-religiosa, da identificação cultural
com os blocos de afoxé, com as escolas de samba, com o maracatu, com a literatura produzida por pessoas negras, com a produção cinematográfica, com a produção musical, as possibilidades de encontro a partir do desvelamento da nossa própria individualidade. Eu acho que é urgente que pessoas negras consigam construir uma individualidade. Como diz Beatriz Nascimento, Ori forte é Ori revolucionário. E um Ori só vai ser forte quando ele conseguir compreender qual é o seu caminho. E esse caminho, ele é individual. Na minha experiência pessoal, profissional e religiosa, a junção, e para a Lélia Gonzalez também, essa foi uma possibilidade, para a Beatriz Nascimento também, e acho que para muitas outras mulheres negras, a junção da experiência afro-religiosa, afro-ameríndia religiosa, através dos terreiros de candomblé, e a junção da experiência da psicanálise, numa perspectiva racializada, potencializa a compreensão do meu caminho, que não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com a minha jornada, com o meu mergulho no rio, na noite escura, no meio da mata, na floresta nigeriana. Então, essa é a minha jornada, esse é meu percurso, é esse o chamado das minhas ancestrais. E acho que a análise pode ser, para as pessoas negras, a potencialização desse chamado, desse lugar. E a resposta, ela é a possível, porque a gente sempre vai tentar conciliar essa perspectiva ocidental no qual nós somos educados e socializados e essa necessidade de enquadramento dessa experiência fora desse marcador de controle da ideia da racialidade. Acho que agora é a Daisy. Oi, gente, boa noite. Estou feliz por estar aqui com vocês na aula viva. Acho que eu consegui, mas a contribuição de vocês aqui ao vivo é muito maravilhosa para mim, muito enriquecedora. Eu destaquei uns pontos aqui para falar também, e a fala dos colegas também foram me fazendo ligar mais pontos ainda. Deixa eu pegar aqui minha voz também. Eu achei muito interessante a dupla da personagem principal, né? A única que fala, né? Depois ela realmente fez a troca e ela aprendeu a falar. Mas os demais não tiveram esse processo e ficaram apenas balbuciando no filme, balbuciando o mesmo timbre, mesmo jeito de falar, só que sem conseguir escrever palavras ali. Então, eu também notei. Foi, como, pelo menos me passou a ideia de que foi a única pessoa que conseguiu ultrapassar esse outro lado e acertar. E aqueles demais não tiveram esse aprendizado, estavam cantando ali naquela espécie de guerra, né, de tomada, conquistar os seus espaços ali. Essa revolução, a redenção, né, que estava se comentando também. E aí, quando chegou no final do filme, que aí mostrou, né, o que tinha acontecido de verdade lá na Casa dos Espelhos, eu fiquei, não acredito, eu estava torcendo para a pessoa errada, o que no filme, mas o que é, então, o que é a pessoa errada? Existem dois lados mesmo dessa história, que são os mesmos lados, os lados de uma coisa só, né? Não duas coisas diferentes, antagônicas. Então, não sei se para pensar sobre isso, né? E sempre me remetia ao nome do filme, nós, era sobre nós ali, não para quem que eu estava torcendo, quem devia ter realmente ganhado aquilo, era uma das duas. Certo. E aí, então, eu notei também que cada duplinha, né, especialmente aí da família do Cristal, a sua sombra, ela tinha potencializada as principais características que tinham mostrado ali no filme. Então, a filha mais velha, né, ela corria, e aí a sombra dela corria muito mesmo. E acho que logo no começo da perseguição, né, que a mãe disse para ela assim, corre. E a menina até ficou esperando, porque ela ia alcançar facilmente a outra. E aí o menino também me chamou bastante atenção, porque além dele gostar de brincar com fogo, ele já tinha até também se queimado. Então, quando tirava a máscara, tinha todo aquele rosto queimado. Então, eu fiquei pensando muito sobre seria uma oportunidade que essas sombras tiveram de acessar isso
lá no seu inconsciente, então de realmente poder fazer, brincar com o fogo do jeito que ele queria, sem ter a mãe ali ou algum adulto supervisionando, não, você está causando algum perigo aí, você pode se queimar inteiro. E aquela versão dele era queimada mesmo, estava lá. E a filha também se corria bastante, pensando nesses dois pontos, né, dessas duas crianças. E aí o Marcos, quando ele falou da máscara das meninas, eu consegui conectar, porque tinha umas cenas que tocava bastante. Quando o menino entrava no quarto, ele deixava um carrinho na porta, para a porta não trancar por fora e não conseguir sair. Então, mas esse carrinho, o que é esse carrinho? Eu não me lembro exatamente se ele era de polícia, mas eu me lembro que ele era meio branco, com pintadinho assim, azul e vermelho. Então, ficou essa lembrança na minha mente. Mas não lembro exatamente, eu até pesquisei aqui, não consigo encontrar. E aí eu fiquei pensando, né, se esse carrinho é uma porta de acesso, já que ele, como o Marcos trouxe, era alguém que estava conseguindo acessar ele, e tipo uma ambulância mesmo. Isso aí. Obrigada, Diane. Então, será que esse carrinho era a porta, pensando ali nas barreiras do inconsciente, do pré-consciente, onde ele conseguia articular ali com ele mesmo esses desejos, esses conflitos que o Marcos trouxe, assim, né, nessa questão da máscara, então eu conectei muito com isso. Nossa, fantástico, assim, eu fiquei muito apreensiva, com medo, também não sou muito do filme de terror, mas eu estava, assim, muito na gana de tentar entender o que estava acontecendo, o que ia se passasse aqui. Acho que é isso, pessoal, muito obrigada. Eu fiquei pensando, né, enquanto eu vi a Daisy, na mitologia iorubá, a ideia da sombra, porque na perspectiva cristã, a sombra, o lado escuro, na cultura pop, quando a gente vê lá o Star Wars, o lado negro da força, tudo que é ruim é representado com essa ideia de escuro. Na mitologia iorubá, você só consegue alcançar o ápice, o sucesso, a prosperidade, quando você tem total controle do seu lado escuro, do seu lado sombra. Isso também tem a ver com astrologia, para quem gosta, para quem lê, para quem estuda astrologia. E por quê? Porque todas as suas potências, você vai precisar delas para lidar com o seu lado sombra. É como se a luz do dia fosse fácil e cômodo você resolver os seus problemas, porque a própria claridade é algo que potencializa o processo de resolução. Agora, no escuro, o que vai te ajudar, o que vai te potencializar a ultrapassar a jornada, a transpassar esse processo da noite, é exatamente aquilo que você é bom. É as suas potências, as suas potencialidades, as suas qualidades, aquilo que você é muito bom, que vai ser aquilo que vai te ajudar a passar por essa jornada ou que vai te derrubar. Porque você é tão bom naquilo, tão bom, que você vai deixar com que aquilo te segue. E você não vai cuidar, não vai alimentar, não vai buscar se aprimorar, porque você é bom. E isso é o que vai te derrubar. Ou você é tão bom que você vai entender que essa é a sua potência e você vai alimentar esse axé, alimente o seu axé, para que cada vez mais isso te ajude na sua jornada. Então, é curioso quando a Daisy traz que no filme, essas características se potencializam nesse outro lado, né? No que seria o lado sombra. Isso tem totalmente a ver com o próprio processo de construção da nossa jornada enquanto sujeitos ancestrais. Às vezes eu penso que, como uma mulher de axé, que é uma mulher que também é acadêmica, mas eu acho que eu sou mais macumbeira do que acadêmica, eu acredito muito mais em feitiçaria e pombagira do que em teses e textos escritos. Nossa, muito mais. Nem se compara. Uma vela, para mim, tem muito mais poder do que uma banca de doutores. Uma reza, um paol, um banho de cachoeira tem muito mais eficácia do que uma banca de doutores ou um texto escrito em francês. Mas, às vezes, eu fico pensando que o meu maior desejo como uma mulher de axé, uma mulher de terreiro, é que a gente, enquanto pessoas pretas, não tenha medo do nosso lado, da nossa noite. Que a gente consiga entender que é a nossa noite que nos possibilita cruzar para chegar numa manhã. E que a gente tem que utilizar todos os recursos possíveis e imagináveis, produzidos pelos nossos ancestrais, como as tecnologias do terreiro, os banhos de folha,
as cussacas, os ebós, as iniciações, as rezas, e também as tecnologias sociais produzidas pelos nossos antepassados, como o conhecimento acadêmico, como a própria internet, porque nós construímos, direto ou indiretamente, esses conhecimentos em prol do nosso desenvolvimento individual, mas também coletivo. Porque, como diria Emicida, e eu admiro muito, gosto muito, não sou lá muito fã da música, mas gosto da pessoa, tudo que a gente tem é nós. Nós, tudo que eu tenho sou eu e tudo que eu tenho é vocês, literalmente, né? Porque eu trabalho com vocês são minha audiência, eu falo com vocês toda semana, então esse axé que se propaga, ele se propaga entre nós, entre a nossa possibilidade de coletividade. E acho que o filme também mostra esse outro lado, de uma forma talvez um pouco mais subliminar, mas ele está chamando atenção para essa questão. Diga, Ritiane. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, né, em relação ao filme, me pareceu que a memória da troca né, que ela fez com ela mesma, ficou um pouco ali no nível do inconsciente ou pré-consciente, não sei bem dizer, não sei se estou equivocada, né, nessa questão. E aí, essa tensão que ela relatou para o marido, né, esse medo de ir na praia, aquele comportamento que ela teve ali na praia, seria como se fosse os sintomas, né, dessa memória inconsciente ali ressurgindo. E aí, achei curioso, porque aquela cena que ela está de frente para o reflexo dela no vidro da janela, né, me lembrou da questão do espelho da psicanálise. E é o momento que ela fala para o marido sobre essa memória dela, né? E aí lembrei do texto também, como fala do sujeito do suposto saber, que a pessoa sabe que ela tem aquele estado de angústia, né? Mas aí ela acredita que tem uma pessoa que pode, no caso o analista, né? Que pode, que é aquele sujeito que sabe pode levar ela a isso, né? Ao saber do que causa essa certa angústia. E aí, em relação ao esposo, eu pensei um pouco numa defesa maníaca, porque ele está o tempo todo fazendo ali piadas, né? Pensei no X, não sei bem se é assim que pronuncia. E também na questão da inveja de Melanie Klein, quando eles chegam na casa, né, dos amigos. Eu notei que ele não teve assim, nem um pouco de remorso, parece que estava ali mesmo naquela situação de triunfo, né? Ao ver que o amigo dele estava ali naquela situação, né? E aí ele só aceitou sair da casa quando viu que poderia pegar o carro do amigo. Fiquei pensando um pouco nessas questões. Eu acho que são questões bastante pertinentes. Anota ela, segura que quando a gente for discutir sobre os homens negros, vai valer super a pena a gente retomar. Do que você disse, para agora, eu queria chamar a atenção de uma coisa que é a ideia do suposto saber, porque vai entrar um pouco nesses temas que a gente está discutindo nesse módulo, que é um pouco a noção da ideia de transferência. Muitas vezes, o paciente em angústia, a paciente em angústia, o cliente, a personalidade, o sujeito, o indivíduo, o nome que a gente... o cabra, como diz a minha avó, né? O cabra, a cabra, seja lá a pessoa, o nome que a gente vai dar, enfim, não só espera do analista a solução dos seus problemas como um passe de mágica, como espera de qualquer pessoa a solução dos seus problemas. E isso, muitas vezes, está diretamente ligado ao seu próprio sintoma, à sua própria angústia. Vou trazer um exemplo, que dessa ideia um pouco da transferência e da salvação. Tem uma ideia de redenção que está na experiência negra, que nos foi ensinada culturalmente, que nós seremos salvos pelo grande Cristo, pelo grande Redentor, sofreis agora para ser salvo depois. Isso está na retórica, na narrativa, na cultura. Isso o tempo todo é colocado a ideia da gratidão, de esperar alguém que nos salve. Esse é um ponto. Isso é culturalmente constituído no nosso processo formativo e que está em várias narrativas. É só a gente retomar de memória filmes, novelas, romances, músicas, séries. Essa ideia a figura da boa, assim, da princesa Isabel reforça esse lugar da salvação. Tem um lugar do gênero, que é ensinado para as mulheres que o príncipe vai salvar a mocinha na torre. Então, é esperada a salvação, de novo, esse lugar de passividade. Então, para as mulheres negras, é um duplo enquadre.
Mas quando isso flerta ou dialoga, está diretamente ligado ao próprio sintoma, ao delírio operante, como a Camila chamou, a paranoia operante, a coisa que está ali, a flor da pele, emergindo no consciente, isso ganha uma dimensão muito maior no sentido da transferência do analista. Então, esse suposto saber do analista não é só um suposto saber de, você é psicanalista, você tem que saber me salvar. É uma necessidade incontrolável do analisando de ser salvo, não só pelo psicanalista, mas por qualquer pessoa que é projetado de uma forma intensa na figura do psicanalista e que a gente precisa estar muito atento para não cair nesse lugar do salvador, que é sedutor, que é um lugar de sedução, que é um lugar de poder. O lugar de psicanalista, ele é um lugar de poder. A gente não pode esquecer disso em hipótese nenhuma. Nunca. Nós estamos ocupando um lugar de poder. Nós somos convocados pelo nosso desejo, na perspectiva lacaniana, a ocupar esse lugar de poder. Eu vou trazer um exemplo. Uma das mulheres com quem eu trabalho sofreu uma situação de abuso na infância e parte das fantasias que ela projeta era de ter sido salva da situação de abuso. Ela não foi salva nem na infância, nem na adolescência, nem na idade adulta, porque ninguém salva ninguém. Essa é uma verdade dura da vida. Mas é a verdade da vida. Seguimos o processo da análise. Insistentemente, ela retoma a ideia da salvação. Insistentemente, essa é uma narrativa que volta na fala dela em análise. E ela tem muita dificuldade em conseguir elaborar. Então, o próprio sintoma do abuso se incorpora na ideia da transferência porque ela projeta e espera que eu a salve. E aí eu acho que tem um duplo sentido, né, do que eu discuti na minha última supervisão. Tem um lugar... E esses são os perigos de uma pessoa negra analisando uma pessoa negra no mundo que valoriza a ideia de representatividade. Tem o perigo de ser a psicanalista que vai salvar, então, que é o lugar de suposto saber, que é me dado a priori pelo analisando, e ainda tem uma suposta construção de uma ideia de ser uma mulher negra, por ser uma figura um pouco mais pública, eu vou usar com muitas aspas, a ideia de ter algum tipo de poder, por ser uma figura vista como alguém empoderado. Então, ela espera que do meu lugar, supostamente de poder, por ser essa figura, eu tenha superpoderes que vá salvá-la, e aí entra nesse processo da própria fantasia, do delírio sintomático dela, usando os termos da Camila, que acho que talvez sirva bem, com o próprio sintoma dela, que tem a ver com a situação do abuso que ela não consegue elaborar, ela não consegue avançar nessa elaboração. Isso é importante a gente pensar como é que se faz esse distanciamento de uma coisa e de outra, de um lugar e de outro, né? De uma experiência e de outra. Então, por isso que a formação permanente é importante, por isso que a análise de supervisão é importante e por isso que a análise pessoal também é importante na jornada do psicanalista, para que essas coisas não se confundam. Porque eu, pessoalmente, como mulher negra, se pudesse, colocava todas as mulheres negras no meu balaio e cuidava de todas como se fossem minhas filhas. Porque eu sou uma mulher materna, mas no lugar de uma psicanalista, nesse lugar da psicanalista, não é esse meu papel. Então, como é que eu consigo não corresponder a esse desejo? E identificar esse desejo não só como uma transferência que faz parte do âmbito, porque, de alguma medida, se ela espera que eu a salve, porque ela confia. E se ela confia, a gente consegue, então, dar andamento ao processo da própria análise. Mas qual é o distanciamento entre a confiança, o reconhecimento, esse lugar, né, onde nós duas se encontramos, para capitular esse lugar de salvadora, que também, de alguma forma, tem a ver com os meus sintomas, tem a ver com a minha trajetória, me é sedutor. A gente tem que, enquanto psicanalista, tem que estar muito advertido na nossa trajetória, principalmente no âmbito da racialidade. Para mim, ser um psicanalista negro, que trabalha com pessoas negras, se ser psicanalista já é correr perigos múltiplos e tantos nessa vida de, meu Deus, a responsabilidade da escuta da vida de uma pessoa, a pessoa te confia pensamentos, segredos, desejos, isso é uma baita de uma responsabilidade. Quando se é uma pessoa negra, que se atende uma pessoa negra, eu tenho a sensação que essa responsabilidade ela é dobrada, para que não caia nessas microciladas ou nessas
pequenas curvas que a gente está andando na estrada e não está muito bem sinalizado. E a gente vai conseguir sinalizar isso com a nossa análise pessoal, tendo claros os nossos sintomas, tendo claros as nossas próprias transferências e contra-transferências, mas também com análise de supervisão e uma formação permanente, uma formação crítica. Digo isso para vocês não acharem que tudo que eu falo é Oxum na Terra, né? Porque não é. São só reflexões que eu compartilho com vocês da minha jornada. É importante que na jornada de vocês também consigam construir as próprias reflexões. Isso é fundamental, inclusive. Deixa eu ver quem vem agora. Agora eu acho que é a Luciana. Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Então, né? Jaque, olha só. Eu queria arriscar uma leitura, não sei se é possível, né? Que eu fiz ali do filme, articulando com algumas coisas que você trouxe também. Aí você comenta se é possível, né? Se é uma leitura assim, que dá para fazer, né? Quando você fala, por exemplo, do Fanon, né? Que ele diz que o trauma do negro seria sua própria condição de ser negro, né? E aí eu me lembrei também lá no curso da Lélia, né? Sobre a Lélia, que você diz que é quando, nesse momento em que ela se viu como uma mulher negra, né? Que foi que aconteceu devido a uma situação ali com uma cunhada, se não me engano, em que ela sentiu um preconceito com a sogra. Ela sentiu ali uma rejeição, né? E a partir dali ela então se vê como uma mulher negra e começa então a agir, né, nesse lugar. Então eu fiquei pensando ali, né, quando a personagem criança ela vai nesse lugar onde tem espelhos e aí de repente ela se dá de frente para ela, de costas, né? Que no primeiro momento ela se vê, ela não se vê de frente e aí de repente essa versão dela se vira para ela e ela se vê aterrorizada, né? Então eu fiquei pensando se não dá para articular com essa ideia também de se ver nesse lugar, né? E a partir dali ter um enfrentamento já, desde muito nova, que ela leva para a vida toda, né? E, assim, eu achei muito interessante porque é um enfrentamento da vida toda e que no final, lá, por exemplo, do filme, a gente vê que o ato dela, a vida em ato, no caso, é a versão mais difícil dela, né? Esse é o lugar do terror. E que é esse lugar também de alguém que não tem medo, né? Porque a outra versão, ela se aterroriza, ela tem medo. A outra não, é aquele lugar da coragem, do enfrentamento, mesmo que seja nesse lugar também que a gente vê da violência, mas a gente pode simbolizar essa violência, né? Nesse sentido da coragem, nesse sentido do enfrentamento, nesse sentido de que, por exemplo, eu posso ser a pessoa que vou me acorrentar, mas que tem que me tirar desse lugar, e para me tirar desse lugar tem que ter exatamente essa versão que tem coragem, essa versão, enfim, que enfrenta, né? Então, eu fiz essa leitura, não sei se é possível, mas eu acredito que sim, porque o filme, na verdade, ele é todo trabalhado em simbologia. Essa parte, até acho que foi a Vivi que comentou, dos coelhos, eu também fiquei assim, pensando a todo momento, porque ele aparece muito ali no começo, né? E são vários coelhos brancos, e tem um coelho que é o coelho pretinho ali, né? E aí eu fiquei tentando também fazer essa relação, mas, enfim. Então, eu acho que todas as leituras que todos fizeram ali, eu acho que são bem válidas, né? E fui tentando articular com as minhas. E, assim, algo que você comentou, assim, que eu achei fantástico também, né? Quando a gente tem esse medo de assistir um filme de terror, né? Eu achei isso muito interessante, porque, assim, eu também fiquei com essa angústia, né? Porque a gente vê o trailer e vê ali que tem uma violência ali, sangue, tudo, né? Mas o que é a psicanálise se não encarar o horror, né? E aí a gente fica pensando, aí eu fiquei pensando assim, até nos meus próprios enfrentamentos,
onde eu tive nesse lugar que você comenta ali, que você até falou, até anotei aqui, é passear na merda, né? Quantos momentos a gente está nesse terror, está vivendo isso na nossa própria vida, e a gente vai assistir um filme e fica ali, chocado, tanto fecha os olhos, né? E eu achei tudo isso muito interessante, né? Porque, na verdade, assim, eu tenho esse posicionamento com relação ao filme de terror e tudo, mas fiquei pensando, né? O quanto eu me vejo mais assombrada e aterrorizada quando eu assisto um filme que é baseado em fato real e eu vejo alguém passando assim uma coisa horrorosa, né? Um abuso, e aí aquilo não me sai da cabeça durante muito tempo, né? E assim, uma ficção também que você assiste, que ela é possível de ter acontecido, né? Eu assisti recentemente aquele filme, não sei se vocês já assistiram, mas se chama O Conto, que é uma mulher adulta lembrando de até então, um romance que ela teve com um homem mais velho, mas aí ela começou a ver que era um abuso. Nossa, olha, eu fiquei aterrorizada com aquilo, eu assisti aquele filme e fiquei aterrorizada durante dias, né? E no caso ali, esse filme mesmo, apesar de todo o horror, de toda a violência, ele é um filme que a gente encara dentro dessa ficção mesmo, né? E a gente faz essa leitura mais simbólica, então ele não tem todo esse peso. Depois eu fiz essa leitura também, né? Enfim, eu acho que é isso. É isso, Jaque. Tem duas coisas que você falou que são muito importantes, que é uma coisa que sempre me vem, eu não sei se eu consigo falar, porque é muita coisa para a gente falar, é pouco tempo de aula, quer dizer, não acho pouco tempo de aula 2 horas, acho que é um tempo razoável para a modalidade online. Primeiro, que eu parto do princípio que o inconsciente, ele é sábio, ele sempre vai achar uma forma de nos salvar. Então, ele sempre vai achar um jeito de elaborar, de achar formas de organização, de advertência, de contorno, de significação do sofrimento. A gente pode ver isso, por exemplo, na escrita, no cinema, né? Freud vai dizer que a arte é o que nos salva. Tem uma frase do Ferreira Goulart também sobre isso. Olha, eu estou trabalhando nos homens brancos hoje. Que a arte é esse lugar que nos potencializa e nos salva. Eu costumo dizer que o samba nos salva e nem que seja de nós mesmos. Que é essa possibilidade de usar a arte como esse lugar de elaboração daquilo que a fala não dá conta de nominar. Então, uma música... eu tenho essa relação com a música, que você escuta e, de alguma forma, ela te ajuda a dar um contorno daquilo que se sente, daquilo que se pensa e que você não consegue elaborar. Então, alguém falou, acho que foi a Camila, não sei quem falou, que daí ela vai, por exemplo, para a dança, vai buscando outras formas de elaborar aquilo que não é nominável, que ela não consegue dar nome, que ela não consegue colocar na fala. Esse é o papel da arte. É esse o lugar que ela vai potencializando isso. Aonde a gente pode ver um exemplo disso? No filme da Nise, aquele que a Glória Pires faz, que é lindo demais, que tem até a Ivone Lara que participa, meu Deus do céu. Nise Silveira, eu acho. Ali mostra um pouco dessa relação que ela estabelece com os pacientes dela e a arte, como uma possibilidade. A arte sempre é esse lugar que salva. O Mano Brown tem uma frase linda dele, que ele diz que sempre que os monstros tentam devorar ele, ele faz uma rima. E aí a gente vê o peso da angústia de um homem negro, porque ele faz rimas maravilhosas para quem gosta de rap. Então, eu imagino a quantidade de monstros que tentam devorar aquele homem. E são monstros simbólicos, psíquicos, psicológicos, psicanalíticos. Então, eu acho que tem esse movimento. Então, sempre houve, de alguma medida, ao longo da vida dela no filme, essa possibilidade de elaboração, porque, para mim, o inconsciente ele é sábio. Ele aponta caminho. Pode ser que nós, enquanto psicanalistas, não tenhamos condições total de compreender a linguagem que ele está elaborando, mas ele está ali, acenando. Acho que eu já contei para vocês esse caso, vou contar rapidinho de novo, de uma paciente numa crise no casamento, no meio da pandemia, aquela loucura toda, e ela falava assim, eu não aguento, eu preciso sair, eu não aguento, eu preciso sair, eu fico angustiada, eu preciso sair, eu preciso sair. E eu pensava assim, mas gente, está no meio da pandemia, essa mulher quer ir para onde? E ela falando que precisava sair, e eu ficava pensando isso. E aí passou um tempo, eu de tempos em tempos retomo as anotações que faço para ver se perdi alguma coisa no meio do caminho,
principalmente quando fica sessões e sessões e sessões na mesma narrativa. E aí, numa das retomadas, eu vi que ela, quando a mãe era viva, e ela fala pouco da mãe nas análises, a mãe, quando ela brigava com a mãe, ou quando a mãe sufocava muito ela na relação, filha única, tal, ela, pum, saía de casa. Ia para casa das amigas, ia para casa do namorado, ela saía fisicamente de casa. Então, ela numa relação conflituosa no meio do casamento, no meio de uma pandemia, ela dizia textualmente, eu preciso sair. Era inconsciente dizendo, eu estou angustiado com isso, eu preciso sair, eu não consigo sair. Porque o recurso emocional que ela desenvolveu nas relações afetivas com a mãe, que a relação atual dela é uma projeção direta da relação com a mãe, era sair de casa. E o inconsciente dela estava dizendo assim, ó, eu estou projetando a relação com a minha mãe. Eu estou projetando a relação com a minha mãe, eu preciso sair. Eu levei quase 2 meses para conseguir entender o que o inconsciente estava falando. Eu acho que no final de 2 meses ele queria me matar, né? Ele estava assim, ô, psicanalista, minha filha, acorda pra vida. Vou acordar, menina, bom dia. Porque levou 2 meses para entender o que ele estava falando. Mas aí, no final, eu falei, bom, foi o que deu para ser. Porque o inconsciente é um sujeito que está contando uma história pela boca do analista. E a gente vai ouvindo essa história e construindo essa narrativa, sessão por sessão, pedacinho por pedacinho. E eu esqueci outra coisa, Luciana. Você falou disso, dela ser pequena. E mulher, eu esqueci outra coisa que você disse. Eu acho que basicamente foi isso, Jaque. Esse enfrentamento, né? E eu lembrei muito, eu contextualizei bastante, assim, lembrando, com isso que você trouxe do Fanon, e essa referência da Lélia, porque a Lélia passou por isso adulta, de se olhar para frente, de frente, né? E de repente essa menina era uma criança, né? Mas ela, a partir dali, tá, beleza. Lembrei, porque quando você falava, eu estava pensando o seguinte, a gente vai falar disso mais para frente, quando a gente for falar sobre branquitude, ou brancura, não me lembro o nome da aula agora. Mas é o seguinte, a identidade é um processo que a gente constrói ao longo da vida, e tem a ver com as experiências que a gente vai compartilhando com múltiplos espaços, múltiplas pessoas, a gente vai construindo os nossos gostos afetivos, musicais, sexuais, culturais, etc, etc, etc. Mas quando a gente pensa em identidade de raça, identidade racial, pessoas brancas não precisam construir uma identidade racial porque ela está dada. É uma condição natural ser uma pessoa branca. Elas têm que construir uma identidade LGBT, uma identidade feminina, uma identidade de roqueiro, de emo, de pagodeiro. Mas essa identidade marcadamente racial, que tem enquadres simbólicos que, quando olham, remete a esse lugar racial, eu sempre brinco que, tirando, se pegar a Isa, a cantora Isa, pintar a pele dela de branco, ela é uma mulher branca. Não tem mais nada nela que fale que ela é negra, a não ser a pele negra e uma retórica que ela usa como um lugar econômico de ganhar dinheiro. Porque, no geral, pessoas negras usam marcadores, enquadres simbólicos para remeter a essa negritude. Por quê? Porque a identidade negra é uma identidade política, ela é intencional. Ela não é construída só com fins afetivos, de retomar, como no caso da minha paciente, está construindo uma identidade negra baseada numa experiência afetiva para conseguir se localizar no mundo. Ela também é política, porque ela tem uma intenção de comunicar algo, ela tem uma intenção de produzir um efeito no mundo. Quando uma mulher negra coloca um turbante, não é só porque é bonito, tem uma intencionalidade política, consciente ou inconsciente. Na minha tese, eu chamo isso de corpo escrita. São as escritas políticas do feminismo negro na própria performance das mulheres negras sobre ser mulher negra. Há uma intencionalidade. Um fio de conta no pescoço não é só um fio de conta no pescoço, ele tem um enquadro simbólico, ele tem uma simbologia, ele tem uma intencionalidade. E por mais que não seja um espaço político, um espaço da análise, porque ele é um espaço afetivo, de afetação, embora a política também seja um lugar de afetação, em alguma medida, o fortalecimento dessa identidade afetiva, que remete às experiências familiares, ancestrais, vai impactar numa ação política, numa intencionalidade, na afirmação de um cabelo. Teve um colega que, num dado momento, eu não me lembro o nome dele, mas ele atua já como psicólogo, não sei se como psicanalista já, também não me recordo,
mas ele contou sobre o processo de uma paciente que ele acompanhava, que ao longo das sessões foi assumindo o cabelo crespo. Sai do campo do lugar afetivo, da construção de uma identidade a partir das experiências subjetivas e vai para um lugar político do uso do cabelo crespo, por exemplo, numa universidade, como a PUC de São Paulo, que é um lugar completamente branco e elitista. Eu acompanhei uma jovem negra que passou por esse processo de uma construção de uma identidade afetiva que transitava por um lugar de uma identidade negra política. Então, eu acho que é um pouco essa a diferença, que o filme não aborda muito, mas que está lá na fala da Lélia. Quando ela toma esse lugar de mulher negra como um lugar político, não só afetivo. É afetivo porque fala da Oxum, é afetivo porque fala da mãe dela, é afetivo porque fala dela e das outras mulheres negras com quem ela compartilha a jornada, mas ele é político porque ele tem uma performance, uma intencionalidade, tem uma comunicação, a ideia é performática mesmo, né? O que é uma performance? Comunicar algo para uma plateia, um espectador que compra ou não aquela performance. Então, tem na experiência das mulheres negras, que vão tornando essa identidade algo político, uma dimensão performática, que é marcada por esses lugares simbólicos, do cabelo crespo, do turbante, dos adereços afro, da roupa afro, da escolha dos companheiros e das companheiras também negros, da decoração da casa, da opção religiosa, vão se tornando também lugares políticos. Mas a gente vai aprofundar isso mais para frente. Bom, amanhã a gente se encontra às 19 horas, em Painsambi-Umpungu, sem problemas familiares. A gente tem uma questão que é de ordem prática, que é o seguinte. Aqui em São Paulo, a partir de setembro, as aulas voltam na modalidade presencial. Então, meus queridos filhotes voltam para a escola e os dois estudam na parte da manhã. Até aí, vida que segue. Porém, eu tenho insônia gravíssima. Então, eu tomo remédio para dormir. E aí, enfim, é uma loucura para quem já tomou, quem toma sabe o que eu estou dizendo. O ajuste do horário. A aula termina 9 e pouco, eu vou dormir 11 horas. Eu não consigo levantar para mandar isso para a escola, porque o remédio dura 12 horas o efeito. Por que eu estou dando toda essa explicação? Primeiro, porque eu gosto de falar. Segundo, porque eu acho que a gente tem que justificar as coisas, e porque eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa. Então, com isso, a partir de setembro, as aulas vão ter que acontecer de dia, porque eu não vou conseguir mais dar aula à noite, porque eu não vou conseguir dormir mais 11 horas, porque eu tenho que mandar isso para a escola de manhã, porque eu sou mãe divorciada. Mas isso vai rolar a partir de setembro. E a minha ideia é que se mantenha às quintas, ou 3 às 5, ou 2 às 4. Mas a gente faz à tarde, quem puder estar junto vai ser muito legal. Talvez 5, 7. Acho que 5, 7 é um bom horário, porque daí eu termino ali 7 horas, até as 9, 9 e meia já consigo tomar o remédio para deitar. Mas eu quero dizer, então, que a partir de setembro a gente vai mudar a aula. Vai afetar um pouco, a gente está na reta final do curso, estamos aí a 10, 12 encontros de terminar a nossa jornada de formação. Peço desculpa de antemão para quem se programou às quintas-feiras à noite, mas a vida, meus amigos, minhas amigas, ela é o que é, né? E é isso aí, o que eu, infelizmente, consigo organizar no momento, é o que está tendo. Mas a gente se vê amanhã, por enquanto, às 7 horas, seguimos em agosto à noite, a partir de setembro eu vou conseguir pensar o melhor horário e comunico com vocês. O único problema das 5 às 7 é que eu faço uma formação numa empresa que é nesse horário, então eu vou ter que ver a agenda. Mas a gente vai achar um bom horário. E eu espero ter plateia, né? De dia, como a gente tem de noite. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigada pela audiência, pela generosidade de participar, por me escutar. Espero vocês amanhã, às 19 horas. Tá bem? É isso, gente. Bom descanso. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Tá todo mundo bem? Tudo jóia, Jaque. Até amanhã, firme e forte. Então, até amanhã, firme e forte. Bom descanso. Tchau para você também. Gente. Boa noite. Um beijo.